Gente, boa noite. Como o Marcelo falou aí bem, eu sou Sheila Almeida, tenho seguido na área de auditoria há todo esse tempo aí, desde estágio, entrei para a carreira, apaixonei, não saí nunca mais. No meio do caminho também fiquei um pouco infeliz, e aí trabalhando todas essas coisas que a Rafa trouxe para a gente hoje aí tão ricamente, é, juntei meus caquinhos, me reinventei e continuei os passos, agregando tudo, não dissociando nada, né? Trazendo também um pouco que a Olga falou ontem. Eu acho que essa semana tem sido de uma riqueza ímpar. Eu venho agradecer ao pessoal da Carefy por essa ideia, né? Essa iniciativa é uma ideia brilhante em trazer uma semana do enfermeiro auditor. Essa é uma sacada assim que eu acredito que todos nós auditores e todos nós enfermeiros, né, sentimos vontade de trazer para a gente. A gente sabe dessa necessidade. Eu sou uma pessoa que eu amo estudar, adoro troca de conhecimento, e numa semana tão rica e gratuita, online, de acesso fácil, né? Eu acho que é de uma riqueza assim importantíssima para o setor, né? Enfermagem, para o setor auditoria, puxando para minha brasa, né? Claro. E ter essa sacada de fazer essa semana foi assim foi um presente mesmo, tá? Para o enfermeiro. Eu agradeço aqui em nome de todos os enfermeiros, e está aqui esse horário da noite, pós um dia de trabalho, né? Conversando com a gente, trocando experiência, perguntando, questionando, estudando, anotando, participando. Isso é um diferencial. Um profissional desse, com certeza, ele é diferenciado no mercado. E isso é visto, tá, gente? Isso é visto no seu posicionamento, isso é visto na sua conduta, isso é visto em vários momentos, né? Na verdade, tentei, né, até trazer uma... Eu sou super fã de, quando a gente está em aula, trazer uma música, um vídeo, mas eu confesso que algumas coisas ainda eu não consigo realizar e não consegui colocar um vidinho, uma musiquinha que eu queria colocar aqui. Hoje a gente vai trazer um pouco, ainda tem algumas coisas, ainda tem umas barreiras, né, que precisam ser vencidas e aprendidas, né, todos os dias. A gente vai falar hoje um pouco de todas as áreas que a gente pode falar aqui da auditoria, né, algumas já bem conhecidas minhas, outras nem tanto, né, e eu vou trazer essas áreas aqui para que você verifique, perceba, reconheça o seu perfil nessas áreas, né? Como o Marcelo já apresentou, eu vou trazer mais brevidade para a minha apresentação, aproveitando um pouco da dele. Eu montei esse curso de práticas de auditoria exatamente em um momento em que eu tirei umas férias em 2018, e eu estava como eu disse, né, eu juntei meus caquinhos, e eu comecei a reformular algumas coisas. Eu não estava muito feliz com o trabalho de auditoria que eu estava fazendo, e até algumas semanas atrás eu ouvi de uma colega enfermeira auditora, ela disse para mim: ai, Sheila, estou tão triste com a auditoria e estou pensando em abandonar tudo. Isso me traz um pouco de choque, assim, eu acho que porque eu lá em 2018 eu quebrei esses caquinhos também, né? E tive a sorte de conseguir juntá-los. E aí eu disse para ela: você está triste com a auditoria ou você está triste com o emprego que você tem atualmente? É preciso parar e criticar o nosso momento, né? Criticar aqui entra como uma palavra super positiva, tá, gente? E é necessário que a gente pare, pense, escreva, utilize o recurso. A Rafa trouxe aí informações importantíssimas sobre nós, pessoas e profissionais.
Veja o que é importante para você, né? Visualizar escrito, pensar no que você vive. Então, pontue, né? Essas inseguranças, essas incertezas, essas infelicidades, né? Essas tristezas que a gente traz no caminho. Eu não falei aqui do meu Instagram, que é onde eu publico conteúdo de auditoria gratuito. Eu tenho curso pago também de práticas de auditoria, tá? E eu vou falar mais um pouco dele. E essas são as minhas redes, você pode falar comigo nesse número de WhatsApp, no meu e-mail e no meu @sheilalmeida.enfa, que é o Instagram, tá? Quando em 2018 eu tive essas férias, né? Eu já tinha muito tempo sem férias, viu? E aí eu tô assim, meio falando, comemorando das férias, porque eu estava realmente um tempo grande sem férias. E aí, nesse momento em que eu consegui essas férias, já depois de uns 4 anos, mais ou menos, né? Tentando férias de verdade sem conseguir, eu consegui fazer uma coisa que eu gosto de fazer sempre quando eu estou em férias, né? Eu li um livro de Sri Pembaba, que é O Propósito, e é uma leitura muito difícil, é uma leitura que traz para a gente várias das nossas sombras, né? Nossas várias questões, porque o livro faz a gente visitar passado e pensar nas nossas relações familiares. E nesse momento, porque eu estava buscando esse lugar meio ao sol, que eu estava um pouco infeliz com a auditoria, com aquilo que eu praticava na época, o livro me fez revisitar todas essas coisas e foi importantíssimo para mim. É um livro que ele não fala de religião, ele fala de espiritualidade. E, apesar dessa leitura difícil, ele faz a gente fazer tudo isso que eu estava comentando agora, né? Escrever tudo que a gente gosta. Ele pergunta muito quais são os seus prazeres, né? Quais são os seus desprazeres. O que é aquilo que você gosta, o que é que você não gosta, e não é em relação à profissão. Veja que a gente se doutrina muito para ser profissional, né? Quando alguém pergunta a gente, Sheila, e você? Me conta aí um pouco de você. Raras vezes a gente diz, eu sou Sheila e eu gosto de praia, eu gosto de sol, eu adoro conversar com meus amigos, né? Eu adoro estar em família. E a gente se doutrina muito a direcionar muito para a profissão, né? Então, eu respondo, eu sou Sheila, enfermeira, trabalho com auditoria há mais de 20 anos, né? E isso é bem engraçado, porque a gente meio que vive da profissão e relaxa nos momentos pessoais, né? Então, como a gente costuma dizer até algumas vezes, né? Eu vivo no meu trabalho e passeio na minha casa. E a pandemia veio trazer um pouco de diferença para isso, né? E eu estou na contramão de algumas pessoas, porque eu gostei muito desse momento pandêmico. Não estou falando aqui alusão nenhuma à saúde, tá? Estou falando do momento em que a gente fez esse voltar para nós, esse momento mais sozinho, esse momento mais de reflexão. Então, em 2018, quando eu fiz essa reflexão, eu consegui pensar em uma área de auditoria com a auditoria, né, que a gente não é um ser dissociativo, a gente é um ser que aglutina coisas, né? Eu costumo dizer que a gente anda com as nossas mochilinhas nas costas e a gente vai trazendo, colocando tudo na nossa mochilinha e segue o caminho, né? E no meu caminho, quando eu li esse livro, eu verifiquei que lá atrás eu já ensinava bastante, né? E aí, quando eu trouxe para esse momento, coincidentemente, eu encontrei uma colega de profissão e ela tinha esse sonho de fazer um curso de auditoria, né? E aí nós nos juntamos e em 2018 mesmo a gente começou a escrever esse curso. Na verdade, esse curso, ele traz a necessidade da gente ter a realidade do auditor com as práticas que a gente realiza no dia a dia. E isso veio a partir da crítica que eu fiz, de uma análise, na verdade, né, das pós-graduações em que eu já tinha feito, né, que eu sou especializada em auditoria, e nos
cursos de pós em que eu ensinava. Eu era uma das únicas professoras da pós-graduação que levava a prática de auditoria para as aulas. E isso era dito pelos alunos, né? E quando eles começaram a falar sobre isso, eu revisitei essa minha pós-graduação que eu fiz, e realmente ela tinha sido muito teórica, ela tinha sido basicamente teórica. E a proposta dela é ser mesmo muito teórica, tá, gente? A minha crítica veio porque eu recebia muito colegas que vinham, Sheila, entrou uma enfermeira nova aqui na empresa, eu trabalhava numa empresa terceirizada, entrou uma enfermeira nova aqui na empresa e eu queria que você treinasse ela. E quando essa pessoa chegava para mim, essa pessoa sabia a teoria da auditoria, mas a prática que a gente fazia na auditoria de contas, a pessoa não sabia. E aí eu fazia o treinamento dessa pessoa. Então, quando eu comecei a revisitar algumas áreas da auditoria para que eu me encaixasse em uma área, mas que eu não saísse da auditoria, eu achei o ensino. E aí eu disse, bem, eu agora vou apenas monetizar aquilo que eu já faço gratuitamente, né? E, claro, aí vem a parte do ensino que talvez seja a mais desafiadora para todo mundo, que é transcrever aquilo que você faz no dia a dia, colocar num papel e transformar isso em ensino para o outro, né? Porque uma coisa é você aqui, eu posso falar aqui horas, inclusive, mas o escrever disso era desafiador para mim. E quando essa colega me chama, né, para fazer esse curso, ela me trouxe essa soma, né, como seres que somos, né? Possivelmente Maria é muito boa na área de auditoria interna, a Sheila boa na área do ensino, o José muito bom como auditor externo. Então a gente sai somando nossas partes maravilhosas. E aí essa colega tinha muita facilidade nessa coisa da escrita, né? Então ela montava o curso escrito e eu fazia as aulas. E foi um casamento até 2019, quando essa colega precisou migrar de estado. A família dela era do Pará e ela foi do Pará. E aí, meio que nesse casamento, eu vivi esse luto aí, quando no final de 2019. E 2020 veio com a pandemia, meio que me atropelou também. E em 2021 eu resolvi colocar esse curso. Eu fazia já esse curso presencial, tá? E aí eu resolvi colocar esse curso como infoproduto. E hoje ele vende exatamente como infoproduto, né? Eu trouxe essa frase, a verdadeira profissão do homem é encontrar um caminho para si mesmo. Porque eu acredito muito nisso. A gente está aqui, a Rafa trouxe muito bem dito aí agora, que a gente... Sheila, como é que eu sei qual é a área que é para mim, né? A pergunta inicial do nosso tema, o nosso tema inicial diz: as áreas de auditoria, qual o seu perfil? Como é que você responde essa pergunta? Exatamente fazendo essas perguntas que eu fiz para mim quando eu li esse livro, O Propósito, né? O que é que eu gosto? E o que é que eu não gosto? Tem coisas que eu admito como muito boas para minha vida e tem coisas que eu não admito fazer. Então, é necessário a gente se encontrar primeiro, para depois a gente encontrar uma profissão. Eu quero trazer para todo mundo pensar aqui, na verdade, né? Como é que a gente vai ver esse perfil? Primeiro, se visitando como pessoa que somos, e algumas habilidades e competências que eu não poderia deixar de citar aqui, como necessárias para o enfermeiro auditor ser melhor sucedido na área. Você pode já ter essas características, né, essas habilidades e competências, ou você pode desenvolver sabendo que elas são tão importantes para a nossa área, né? A primeira delas é o bom relacionamento multidisciplinar, que eu acho que, até para quem conhece pouco da área, né, o enfermeiro por si só, em qualquer área que ele conviva, ele tem esse relacionamento, né, com multidisciplinas.
Ele relaciona com o médico, no caso do enfermeiro auditor, ele vai relacionar com o faturista, com o auxiliar de faturamento, médico auditor, consultores em auditoria, que tem tido um crescimento bem grande ultimamente, né? Com nutrição, com fisioterapia, e super importante esse bom relacionamento multidisciplinar, porque você entra em contato com essas pessoas diariamente na auditoria de contas, trazendo muito para a área de auditoria de contas, que é a minha, né? Mas na auditoria geral, isso também funciona muito, e vocês vão ver um pouco mais à frente. Coerência no discurso, porque eu não tenho como dizer uma coisa que eu não pratico. Eu não posso, por exemplo, pegar um exemplo aqui da auditoria de contas. Eu não posso dizer ao auditor interno, como eu sendo auditora externa, dizer a ele, nossa, mas não cabe você utilizar 2, 3 catéteres na punção do paciente, quando que, se eu fosse auditora interna, eu estaria defendendo exatamente não, mas foi necessário utilizar 3 catéteres para a punção desse paciente. Então, eu preciso ter muita coerência nesse discurso. Eu preciso ter uma capacidade muito bem desenvolvida de argumentação, porque o auditor, a gente costuma brincar, dizer que o auditor que são advogados de Deus e do diabo, né? Utilizando aqui essa comparativa muito na questão de um defende o lado pagador e o outro o lado cobrador, né? Uma segurança grande na comunicação, exatamente porque é feito muito à base de comunicação, a auditoria, né? Existe muito esse trocar de informações na auditoria. Então, se isso não é feito com segurança, como você convence um colega de que aquilo que ele está cobrando em conta não está com o que é contratualizado, né? Por exemplo. Uma capacidade analítica grande para você perceber as não conformidades, né? O auditor lida muito com não conformidades. Ele analisa basicamente não conformidades, né? Ele analisa, claro, o objetivo dele ali é ver as conformidades. É o paciente sendo tratado com a maior qualidade possível no serviço de saúde, tanto sendo auditor interno, da oncologia, do home care, de qualquer área da auditoria. Mas ele precisa ter essa capacidade analítica para analisar o que não está conforme, analisar e perceber o não conforme, tá? E identificar também. E mais do que claro, né, o que o auditor precisa conhecer todo o processo de internação e cuidado daquele paciente, de todos os pacientes, né, no caso, que a gente acompanha. Trazendo agora o nosso foco de discussão aqui de hoje, eu trago macros, as macros, né, que são mais ou menos 10 possibilidades, né? Eu citei algumas, tá, gente? Porque essas semanas aí anteriores eu fiz uma live que eu consegui elencar no mínimo 15 lugares dentro da auditoria como sub-áreas, né? Então, o enfermeiro auditor, ele pode ser um auditor interno, como a Nicole trouxe bem, falou da auditoria interna e da externa no nosso primeiro encontro aqui. O auditor interno é aquele que trabalha com a responsabilidade da cobrança do serviço de saúde prestado ao paciente. Então, esse auditor interno, ele é o representante do prestador de serviço. Ele é o auditor que representa, que defende as cobranças das clínicas, dos hospitais, de todo o serviço de saúde, né? Tem auditor dentro de todos os serviços de saúde, clínica de imagem, todos eles. O auditor externo é aquele que faz a representação da operadora, é aquele que vai, possivelmente, na maioria das vezes, visitar os prestadores de saúde e verificar se aquela cobrança que está sendo feita está condizente com aquilo que foi contratualizado, que foi previamente acordado como correto. O auditor, isso aqui eu descobri muito recentemente, tá? E olha que eu já vivo na auditoria há bastante tempo e não conhecia esse cargo do auditor dentro de corretora.
E aí encontrei uma colega que ela disse, não, eu sou auditora e trabalho dentro de uma corretora. Na verdade, a corretora faz uma prestação de serviço para algum convênio, né? O auditor de home care, que a Olga trouxe aí ontem, né, na aula dela, brilhantemente. Esse auditor de home care, ele tem aí, né, a possibilidade, ela inclusive comentou ontem, de trabalhar dentro da home care, fazendo auditoria concorrente também para a home care. A gente tem o auditor independente, que é aquele auditor que um paciente interna, ele pode internar como particular, né, e solicitar, chamar, por exemplo, ele é seu amigo, e aí, Sheila, eu preciso que você dê uma olhada aqui nessa conta, que estão me cobrando, sei lá, 1 milhão, que eu internei, fiquei 15 dias internados aqui, estão me cobrando 1 milhão. Então, eu queria que você auditasse essa conta para mim. Você entra como auditor independente, você não é representante de ninguém, você é de ninguém não, né? Nem do prestador, nem da operadora, você é representante ali do paciente que te acionou. Também existe o caso do auditor independente, quando aqueles pacientes que têm convênios que ele faz com a participação, ou seja, o convênio assume uma parte do pagamento, né, da conta, e ele vai fazer algum tipo de participação de pagamento nessa conta, às vezes 20%, 30%. Então, ele pede para que essa conta seja auditada a alguém dele, né, é o paciente que aciona esse auditor, e isso, inclusive, é um campo que é muito inexplorado, tá, gente? Eu tenho uma colega que faz esse campo lá não lembro se é no Acre, a Alessandra, mas ela já faz isso já até um tempinho. O auditor pode estar também dentro da área de custos, porque o auditor, como ele estuda bastante, né, custo, ele estuda indicadores, ele acompanha indicadores, né, o auditor pode estar nessa área de custos, pode estar na área de gestão. Na verdade, muitos auditores migram para a área de gestão, porque são auditores de grandes hospitais e aí eles aprendem tanto sobre aquela circulação, né? Não só das internações, mas da área financeira, compreende tanto o funcionamento, né? Que eu falei antes, que a gente precisa ter conhecimento, né? Do caminho inteiro do paciente dentro do hospital. E o auditor, ele termina conhecendo tanto disso que ele vai parar na gestão, né? O auditor, ele é, inclusive, um dos profissionais que são apontados como braço direito da gestão dentro de uma instituição de saúde. Ele pode parar no treinamento, como eu aqui, né? A pergunta que foi feita aí nesse instante para a Rafa, né? Ele pode ser consultor ou mentor. Sheila, como é que eu sou consultor? Você é consultor de tudo aquilo que você tem grande conhecimento. Por exemplo, a gente podia acionar Marcelo. Marcelo, vamos ser consultor aqui para a abertura de uma startup. Marcelo, vamos ser consultor aqui para o funcionamento de uma tecnologia dentro da saúde. Marcelo pode ser consultor, ele montou isso, né? Ele tem essa startup funcionante, ele pode fazer consultoria em relação a. O mentor, ele funciona como aquela pessoa que já atravessou o Vale da Morte e orienta você para que você não atravesse o Vale da Morte, que você atravesse o vale com um pouco mais de segurança, porque geralmente quem faz mentoria ensina você um caminho mais fácil de passar por aquilo que ele já passou. Estou falando em grosso modo, né? Então, eu vou trazer aqui, eu vou ter esse textinho aqui, quando eu fui, né? Quando eu fui dessas sub-áreas. Quando eu fui interna, pequena, lá em Barbacena, tem muito tempo que eu fui interna. Na verdade, a Nicole trouxe esse pensamento, né? Essa crítica nossa, é melhor ser interno ou externo? E isso é muito questionado para a gente, viu? A gente que está lá na rede social, isso é muito questionado. Sheila, é melhor ser auditor interno ou externo? Então, aqui a gente vai trazer umas coisas e vocês vão fazer a sua própria definição. Quando eu fui interna, eu fui auditora de contas, e na auditoria de contas a gente vai compatibilizar
a gente tem, como contrato, prontuário, e vai compatibilizar com o que foi gasto pelo paciente, né? Como interno, né? Como interna que fui, a gente tem a função como interno de verificar essa conta, claro que excluindo as coisas que estão cobradas a mais, mas com um olhar muito mais crítico para uma coisa que é muito pior do que glosa, né? Que a gente chama como glosa oculta, coisas do tipo, que é o deixar de cobrar. Então, o auditor interno ele tem esse olhar muito mais de capturar coisas que não foram cobradas nas contas, porque às vezes existem prestadores em que o paciente está internado, o paciente tem aquela pulseirinha da internação e ele consegue bipar a pulseirinha e bipar tudo que o paciente faz a utilização, né? A medicação, a seringa, enfim, equipo, o sorinho que faz a diluição da medicação. Então, tudo isso cai automaticamente nas contas. E o auditor interno, ele vai pegar essa conta já previamente com a maioria das cobranças. E aí ele vai para essas ferramentas que eu falei, como o contrato, como o prontuário, que é a nossa principal ferramenta de auditoria, ele vai para o prontuário com esse olhar de vou buscar, verificar se eu deixei de cobrar alguma coisa, se eu estou falando como hospital, tá, gente? Como prestador de saúde. Então, em suma, fazendo um resumo muito resumido, o auditor de contas interno, ele tem essa função. Ele vai ter a função também de receber o auditor externo, entregar para esse auditor, né, esse prontuário, essa conta, para que o auditor externo verifique tudo isso e eles entrem em consenso daquilo que não tiver de comum acordo com os dois, né? Tanto com a informação de que foi feita do interno, como a informação que o auditor externo traz, de contrato, de acordos e tudo mais. A auditoria concorrente tem sido uma auditoria que tem sido a menina dos olhos há algum tempo, e ela tomou uma força grande exatamente porque a gente vem saindo dessa auditoria contábil, né, de vamos contar medicação, vamos contar seringas, agulhas e materiais. Tem saído um pouco disso, porque as contas têm sido empacotadas, os modelos de remuneração têm sido modificados, né? Os diversos que têm modelos de cobrança e de remuneração. Então, essas contas sendo, ou viram diárias globais, né? Ou viram acordos anuais, que tem vários nomes que a gente pode chamar, bundle, enfim, DRGs da vida. Então, a auditoria concorrente vem sendo a menina dos olhos e o Marcelo e o pessoal da Carefy teve esse olhar aí de empreendedor, né? A Rafa trouxe bem aí falando do empreendedor. O empreendedor é quem enxerga lá na frente aquilo que ainda não aconteceu no hoje e que tem vontade de modificar aquilo que está acontecendo, como está acontecendo, né? Então, a auditoria concorrente, eu vou descrever aqui o modelo auditoria concorrente lá dos dinossauros, quando eu fui auditora concorrente, e vou descrever a auditoria aqui concorrente no modelo Carefy. A gente ia para o andar como auditor interno, com a nossa continha na mão, ó, e tome-lhe a perguntar coisas, e aqui só escrevendo. Isso como interno, né? A gente visitava o prontuário do paciente, geralmente o auditor interno ele não tem muito a necessidade de visitar o paciente, né? Porque como o contato dele com os profissionais que prestaram o serviço ao paciente é muito próximo, né? Ele consegue as informações conversando com essas pessoas, com o enfermeiro do setor, com o médico que está atendendo o paciente, enfim. Então, antes a gente visitava isso com nossos papéis na mão para fazer as nossas observações. E hoje em dia a gente tem aí, como a Carefy trouxe,
um sistema em que a gente consegue fazer essas informações já linkado com informações anteriores de dados prévios do paciente, de internação, quando ele teve alta, quais são as patologias que ele tem, né? Se ele já vem internado de um tempo, se é um paciente, por exemplo, aqueles velhos conhecidos nossos, né? Aqueles pacientes que internam com a gente, internam e saem de alta, internam e saem de alta. Pacientes crônicos, acontece muito isso. Então, traz uma facilidade incrível, e vocês vão ver quando eu falar da concorrente para o externo, que a facilidade é triplicada, possivelmente. O enfermeiro também, ele também pode trabalhar dentro do setor de autorização, que às vezes se aglutina com o setor de OPME. Faz autorização dos das diversas necessidades de autorização para conta, que são honorários médicos, exames mais caros, né, como tomografia, ressonância, os PETs da vida. E, às vezes, esse setor ele fica junto com o setor de autorização de OPME. Então, também tem enfermeiro dentro desse setor. OPME, se tiver alguém que não conheça, são órteses e próteses e materiais especiais. Geralmente, são os materiais mais caros, tá? Da conta, de toda a internação do paciente. O enfermeiro auditor interno trabalha em contratos, eu trabalhei no setor de contratos, né? Eu acho que teve até uma pergunta acerca disso. Eu trabalhei no setor de contratos, no hospital em que eu trabalhei, chamava setor comercial, e foi quando a gente teve a felicidade de ter um técnico fazendo e contribuindo para os contratos, né? Então, o auditor, ele reclama muito da qualidade dos contratos, porque, na verdade, é uma pessoa administrativa que faz esses contratos. Então, deixa muita informação de fora, né? Qual é o material que cabe, que não cabe ali dentro daquela taxa? Qual é o material que está ou que não está dentro da diária? Esse pacote aqui, se tiver uma intercorrência, o que é que faz? Abre o pacote, só faz auditoria daquilo que foi a intercorrência, enfim. Então, a gente conseguiu agregar um pouco mais de informação para esses contratos no momento em que eu estava trabalhando nesse setor de contratos. O auditor também pode trabalhar no setor de qualidade, inclusive quando eu fiz a auditoria num hospital, um grande hospital aqui de Salvador, eu esqueci até de colocar aqui, setor de qualidade e da educação continuada também, porque como eu via muito, na verdade o auditor ele está no serviço fim, né? Todas as coletas de informações vão vindo, né? Caminhando dentro do hospital e chega na mão dele, aquela informação fim. Dois setores fins são auditoria e faturamento, tá? Que trabalham muito junto, às vezes até confundidos um com o outro. O auditor pode trabalhar nesse setor de qualidade, que é onde ele vai participar das análises mesmo de qualidade, todas elas. E ele vem oriundo disso porque, como ele lê todos os prontuários, ele consegue visualizar ali, né? Naquela característica que eu falei, nas habilidades que são necessárias de ver não conformidades, a gente vai ver também as qualidades e as coisas que não estão de qualidade também. Na educação continuada também isso acontece, tá, gente? Apesar de eu não ter elencado aí, tem mais um aí. A educação continuada termina chamando muito o auditor, porque a gente tem essa característica de educador. Quando eu pego esse prontuário, que eu verifico que tem alguma coisa, tipo, faltando registro, e eu subo para esse setor de assistência para pontuar com essas pessoas, né? Com esses profissionais que estavam no cuidado do paciente. Ô, colega, ó, tá aqui, caiu 3 catéteres na conta, mas está registrado em prontuário só 2. O que é que aconteceu aí? Vamos ver aqui o que foi. Foi cobrança errada para eu excluir da conta? Ou está faltando registro, né, no prontuário? Então, quando a gente entra muito nessa coisa de visitar aquele colega que está na assistência, a educação continuada percebe isso e termina nos elencando também, né, para ir para a educação continuada, que foi o que aconteceu nesse outro hospital que eu falei. Setor de recurso de glosa, que eu também fiz parte, né, quando eu fui desse setor, a gente pega um serviço ainda após a auditoria, que é o retorno, né, de alguns pagamentos, quer dizer, dos não pagamentos, no caso, né? O setor de recurso de glosa, ele trata o não pagamento.
as faturas vão para o convênio, depois de analisar essas faturas, às vezes pontua ainda algumas coisas, como, por exemplo, valor de material, valor de medicamento, para aqueles convênios que têm auditoria prévia, que são aqueles auditores externos que nos visitam, né? Eu sendo interna, o auditor externo me visita para auditar a conta, então, esses convênios que têm essa auditoria prévia, geralmente tem em contrato, né, acordado que só pode voltar glosa administrativa, tá? Porque a glosa técnica já foi resolvida entre o interno e o externo, ok? O auditor externo. Como auditor externo, o que eu faço, né? Eu posso ser auditor de contas também. Eu posso trabalhar tanto dentro da operadora, né, auditando essas contas que eu não vou lá fazer auditoria prévia, eu recebo as contas aqui e audito sem prontuário, quase sem informação alguma, a não ser os relatórios dos meus próprios profissionais, ou seja, dos profissionais de dentro da operadora mesmo, às vezes o médico auditor, né, que faz visita a paciente, enfim. Ou eu posso também ser esse enfermeiro que vou ao prestador fazer a auditoria dessas contas lá dentro do prestador, que foi quando eu falei que o auditor interno nos recebe, né? Ele me dá o prontuário, ele me dá as contas e eu audito ali com as ferramentas que eu tenho, contrato, prontuário, Brasíndice, Simpro e tudo mais que a gente tiver acordado. No setor de autorização, na operadora, geralmente é separado o setor de autorização da operadora, porque autoriza uma gama de coisas, né? Então, o enfermeiro auditor pode trabalhar dentro desse setor de operação, de autorização, e no setor de OPME, que basicamente faz o contraponto do auditor interno com as autorizações, né? Ele vai receber os pedidos de OPME, olha, o médico encaminha, né? Vou fazer a cirurgia de colestectomia aqui desse paciente, vou precisar de um trocáter. E aí eu vou julgar, vou pegar como auditor, né, da operadora, e vou verificar. O médico relata aqui que vai fazer uma colestectomia. É necessário um trocáter. Então, você vai julgar de acordo com os protocolos da operadora e com o conhecimento técnico que você tem, né? Lá na operadora também, no setor de contratos e no setor de recursos de glosas. Sendo que no setor de recursos de glosa, como externo na operadora, eu vou pegar essa conta que foi lá previamente auditada e consensada com o interno e o externo que faz essa visita, porque pode ser eu mesma, tá, gente? Eu posso fazer a visita no prestador, volto para a operadora para ver as contas, a parte administrativa. Aí, o que é que eu vou ver de glosa administrativa? Como eu falei do interno, vou ver valor, e aí a minha função vai ser pontuar aquilo que tiver fora das negociações. Tudo isso é negociado, não tem nada de achismo aqui, tá? Ah, não, porque eu acho que esse Zofran tá muito caro. Nossa, R$ 90? Não pode ser. Então, eu tenho que ver esse tipo de informação em contrato, tá? Eu pego o contrato, qual é a negociação que a gente tem aqui, quais são as tabelas negociadas, né? Enfim, que geralmente são tabelas já previamente definidas. E tem o setor de home care. Aqui no setor de home care é um setor bem específico e a Olga citou um pouco disso ontem. Nesse setor de home care, eu só fui auditora externa. Eu fazia a visita no setor administrativo da home care, como a Olga citou ontem, para quem não viu na aula, ela comentou que a home care tem uma certa dificuldade porque o paciente está internado lá na casa dele e a auditoria é feita aqui em uma outra base, né? Então, as informações têm uma maior dificuldade, enfim. O auditor, eu como auditora externa que fui, eu visitava essa base. Então, falta muita coisa de prontuário que não foi enviada, falta muita informação, as informações se desencontram, enfim, precisa muito, né, desse auxílio do auditor. Ah, esqueci de citar uma coisa ali no externo, que eu disse que eu ia citar para vocês, mas vou voltar aqui. Como auditor de auditoria concorrente, o que é que eu faço? Eu visito o paciente, geralmente eu acompanho o internamento desse paciente. Qual é o meu olhar lá?
Geralmente eu visito o prontuário, né? Vejo qual é a patologia do paciente, vejo se eu posso fazer entrada em quarto dele, né? No local onde ele está internado, seja na UTI ou no quarto, enfim. E aí eu posso visitar esse paciente. Então eu vou lá geralmente eu vou com a conta na mão, mas eu vou com os dados de prontuário também, porque na verdade quando a gente faz auditoria concorrente, como externo, o nosso olhar é muito mais de qualidade, porque as informações, na verdade, de contas a gente já tem no prontuário, né? Então, o que é que eu vou visitar, o que é que eu vou ver lá, né? Eu vou ver se aquele paciente, geralmente eu peço para ver a ferida que o paciente está, né, que está usando um curativo a vácuo, então eu vou verificar como é que está essa ferida e constatar mesmo, e conversar com a colega, como é que foi indicado aqui esse curativo a vácuo, né, essa pressão aqui, como é que está sendo feito a troca, o paciente tem tido dor e tal, e aí eu visito esse paciente. Oi, seu João, como é que está sendo aí o tratamento? Tá tudo tranquilo? Poxa, ó, doutora, que paciente só enxerga doutor, né, gente? Isso aí a gente tem que dar um perdão, né? Porque é tanta gente de branco que entra ali, nós auditores externos também entramos com o jaleco, tá? Então é mais um doutor. Ô, doutora, tô aqui, o médico me disse que eu ia fazer a tomografia hoje e eu não fiz essa tomografia ainda. Ele me disse que eu ia ter alta hoje, a tomografia não fiz. Como é que eu vou sair de alta? Ele disse que eu tinha que fazer a tomografia. Inclusive, em uma live minha, eu pedi até um auxílio à Carefy, que foi para a gente trazer o relatório deles, né? E a gente montou uma historinha, montou um prontuário, foi bem interessante a montar, apesar de que eu não consegui mostrar na live, né? Porque eu queria mostrar o aplicativo, que eu sou dessas. E aí, o que é que acontece? O que é que eu, como externo, consigo fazer com esse tipo de informação? Eu aqui, ó, para a operadora. Ô, colega, veja aí, por favor, o que é que está atrasando essa tomografia desse paciente? Ah, porque chegou aqui agora para autorização, porque acontece isso, viu, gente? Erro de comunicação é perfeito para acontecer. Você conversa com o paciente diz que não fez, porque alguém de dentro do hospital disse que não está autorizado. Quando você vai puxar tudo isso, a autorização não saiu nem de dentro do hospital ainda. Aí você liga para a operadora, minha amiga, pelo amor de Deus, esse paciente para sair de alta, ou seja, para reduzir o custo dessa internação, está precisando apenas fazer uma tomografia. E aí, geralmente, você, nesse contatinho que você fez aqui rapidinho com a colega lá interna, autoriza a tomografia, consegue marcar no mesmo dia, consegue fazer a tomografia, o médico dá alta a esse paciente e a gente, sucesso, porque deshospitalização é o foco de redução de custo. Então, quando eu falei, né, como interno, a Carefy trabalha exatamente nesse ponto aí, que entra como o grande fornecedor dessas informações para que a gente trabalhe com mais algumas informações, mas muitas informações já vêm ali previamente no aplicativo. Você vai com o seu próprio celularzinho, nada de pranchetas e vários papéis para você anotar. Dona Maria da Silva Souza tem 63 anos, porque eu anotava tudo isso, tá? Só para contar a vocês, como eu disse, queria dizer do tempo do dinossauro e do tempo da Carefy. Então, eu tinha que anotar tudo isso. Dona Maria, 63 anos, tem um histórico de diabetes há não sei quantos anos, de hipertensão há não sei quantos anos, fez cirurgia cardíaca em 2008, tudo isso na mão, tá? Um tempo aqui atrás, mais ou menos há uns 5 anos atrás, fizeram um checklist, não. Fizeram como se fosse um instrumento que a gente utilizava, mas a gente tinha que escrever da mesma forma. Terminava que tinha que escrever muito e a gente perdia mais tempo escrevendo do que visitando o paciente, do que, por exemplo, ligando para a colega e resolvendo a tomografia do paciente, né? Então, foi realmente uma visão assim bem parabéns a Carefy. Com certeza, eu não faço visita mais como auditora de concorrente, né? Mas com certeza eu vejo, né, a facilidade que os colegas têm com isso. Voltando para a nossa home care, a home care ela tem algumas oportunidades também diárias, que são
A auditoria de contas, que como interno e como externo, tá? Você faz essas auditorias. O auditor da Home Care, ele trabalha no setor de orçamento, porque a Home Care tem esse padrão, né, de fazer um orçamento e enviar para a operadora, dizendo, eu vou precisar de 30 comprimidos disso, 60 fraldas, e informar tudo de material, geralmente informa tudo de material como uma previsão de gastos, tá? Não é um pagamento, tá, gente? É uma previsão de gasto. Então, tem auditor dentro desse setor. Olga ontem comentou e eu acrescentei aqui, tá? Na minha informação, o setor de qualidade. O concorrente, porque quando você por exemplo, eu como auditora externa, eu visitava alguns pacientes meus que estavam fora de curva, tá? Então, aqueles pacientes, por exemplo, que estavam fazendo curativo com pressão, né? Curativo a vácuo, eu visitava esses pacientes, né? Porque às vezes colocavam reservatórios de 1.000 ml e quando ia ver a drenagem estava de 100 ml, então era tudo muito questionável, então a gente tinha que ir lá para ver, a gente visitava os pacientes. E tem o setor de glosas também dentro da home care, tá? Que é o setor muito parecido, né, com o setor de interno e externo. Essas daqui, gente, são as áreas que mais ocorrem. Mas ontem, por exemplo, teve uma pergunta em relação à área de oncologia. Quando eu estou na concorrente como interna, eu posso estar dentro de uma UTI, então eu me especializo na UTI. Eu posso estar dentro do centro cirúrgico, então eu me especializo muito em conta cirúrgica, OPME, honorário médico. Eu posso estar dentro das unidades de internação, que aí você pega geralmente muita conta, né? É um quantitativo de conta maior, apesar do volume das contas não ser muito, aliás, o volume das contas é muito alto, mas o valor das contas geralmente é menor. Eu posso estar no setor de oncologia, eu posso estar num setor dependendo do que o hospital forneça de tratamento de saúde, tá? Mas tem todas essas oportunidades ainda. Quando eu trabalhava nesse hospital, que eu fui desses vários setores que eu falei aí, a gente montou, né? A Rafa comentou isso, eu vou comentar aqui rapidinho. A gente a gente tinha uma equipe de 5 auditores. E aí a gente vendeu para o chefe da gente, a gente sentou mesmo e pegou canetinha aqui, ó, na mão. Quanto é nosso salário? Isso, vezes 5, dá tanto. Será que se a gente reduzisse para 6 horas, ele não contratava mais gente? E a gente fez isso. A gente reduziu nossa carga horária para 6 horas, foram contratados outros tantos enfermeiros, ele já tinha isso também, né? Na mente. Então, a gente provou matematicamente que isso ia ser vantajoso para o hospital. E é aquela coisa, né, do funcionário que está questionando o que está acontecendo dentro do hospital, mas leva a solução, né? E graças a Deus o nosso gestor era muito bom e ouvia as nossas sugestões. Na área, ainda pegando essas macro áreas, o que é que acontece, né? O que é que eu trago aqui de contribuição? Eu consegui perceber que na minha vida de assistência eu tinha aprendido sobre cardiologia, que foi o tempo que eu mais me dediquei. Eu trabalhava no hospital de cardiologia, meus pacientes eram pré e pós de cirurgias cardíacas, e eu aprendi muito de cardiologia, nossa, foi fantástico. Mas na auditoria, eu consegui aprender de todas as outras patologias. Claro que eu não sou tão aprofundada em todas as patologias, nem em todas as cirurgias, não é isso. Mas eu consigo perceber, por exemplo, que todos os pacientes que entram para fazer uma cirurgia de artroscopia de joelho, eles saem com um dia, às vezes day, às vezes no máximo no dia seguinte. Eu consigo perceber que se esse paciente passa desse dia que fez a cirurgia e desse dia que tem a alta, se ele passa desses 2 dias, é um paciente fora da curva, é um paciente que não está dentro do protocolo de uma artroscopia de joelho. Eu consigo perceber que alguma coisa faltou de qualidade ali naquela prestação de serviço daquele paciente. Então, a auditoria me trouxe, né, esse conhecimento a mais, ver a coisa mais do macro, né, conseguir visitar paciente, conversar com o paciente, eu consigo entender
né, do paciente, aquilo que ele acha bom e o que ele acha ruim na internação. Ele acha bom ir para casa, né? Ele acha bom ele tomar as medicações nos horários e ele fica, né, acompanhando esses horários. Eu consigo perceber que um curativo a vácuo faz uma diferença enorme para o paciente e é uma coisa muito cara. Eu consegui ver a mais, né? Eu consegui conhecer, por exemplo, revistas que fazem, né? A gente tem o conhecimento, a gente agrega esse conhecimento de revistas de pagamento. Essa revista é uma revista que tem um pagamento de materiais, que é bem cara, inclusive, né? Mas, enfim, temos esse conhecimento a mais. Eu consegui entender de indicadores, né? O que eles são, como é que eles contribuem para a vida do auditor, do gestor, principalmente, né? O que é que a gente pode melhorar com esses indicadores? O que é que eles nos trazem de informação? E traz muita informação. E eu consegui conhecer outras tantas patologias, outros tantos pacientes, ver o que era bom para eles. Aí é uma foto de um paciente fazendo possivelmente uma lavagem de um pique, né? Possivelmente um turbilhonamento ali em um pique. E eu consegui conhecer outras tantas realidades de outros tantos pacientes e isso foi muito encantador para mim, né? Eu costumo dizer que na auditoria eu aprendi muito mais do que nos anos de assistência que eu passei tratando do paciente. E trago aqui de novo, né, para a gente continuar a nossa reflexão. A verdadeira profissão do homem é encontrar um caminho para si mesmo. Eu deixo isso para vocês. Agradeço pelo momento. Deixo aqui o espaço para que, se alguém queira perguntar, se não quiser perguntar agora também, aqui, né, no momento da aula, quiser perguntar no momento depois, está aí minhas redes sociais, meus contatos. Eu falo com as pessoas nesse número, tá? Esse número é o WhatsApp. E-mail eu demoro um pouquinho mais um pouquinho de responder. E no Instagram, onde eu posto bastante sobre auditoria, um conteúdo gratuito, tá? E também tenho curso de práticas de auditoria, como a gente falou lá no princípio. E quero agradecer a vocês a estarem aqui, a oportunidade de falar com vocês. Isso é importantíssimo para mim. Foi o que eu descobri que eu gosto de fazer. E nesse momento aí onde eu estava dizendo que eu estava um pouco infeliz com a auditoria, consegui achar a felicidade ainda mesmo dentro da auditoria, sendo que em outras áreas. E combinou bastante que eu vim falar bem aqui das áreas da auditoria, por onde eu passei por muitas delas. Mas o setor de treinamento em auditoria não era um setor em que eu visualizava passar. Fico aí aberta para responder se vocês precisarem, qualquer dúvida. Show de bola, Sheila. Pô, obrigado demais. Foi super legal. Eu não quis te interromper, porque estava muito legal aqui. Foi super bonita a apresentação. Acho que contribuiu bastante com o pessoal. Tem vários agradecimentos aqui, pessoal dando parabéns, um monte de elogio aqui no chat. Que legal. O pessoal gostou bastante, viu? Obrigado por ter falado do CareFi. A gente não combinou nada, você comentou aí, eu fiquei feliz também. A gente... É bom a gente ver que está fazendo sentido, porque desde o começo é isso que a gente buscava, né? Estar próximo de todo mundo, todos os profissionais que estavam envolvidos, né, com a CareFi, com o processo. E a gente sempre se preocupou muito em gerar valor para cada um deles, né? Como que eu vou deixar o dia dessa pessoa mais fácil, né? Como deixar o dia dele melhor? Quais são os desafios que ele tem no dia e como que eu consigo ajudar? A gente sempre se preocupou com isso desde o começo até hoje, né? E é legal você comentar que a gente está ajudando, né, nos pontos que, pô, a gente faz total sentido. Sheila, vamos para as perguntas aqui, que a gente até passou um pouquinho do tempo, mas não tem problema, tá muito bom, tá? Aí não vai dar tempo a gente fazer todas, mas da mesma forma que todo o resto do time, a gente vai te passando em seguida. Ok. Vamos ver aqui. Ó, a Daiane perguntou o seguinte: Sheila, é interessante o auditor interno aplicar a auditoria concorrente para acompanhar o decorrer da internação para evitar maiores transtornos do fechamento da conta? Sim, sim. Vamos lá.
Quando o auditor interno se dispõe a ir fazer auditoria concorrente, o que é que ele ganha com isso? Ele consegue que, por exemplo, eu verifico na conta, pegar o mesmo exemplo que eu falei lá antes, né? Eu verifiquei na conta que tem cobrança de 3 materiais, onde eu tenho a descrição de uso de 2. Então, eu tenho tempo de falar com aquele profissional que terminou de fazer, porque quando a gente faz auditoria concorrente como interno, eu geralmente, qual é a minha vivência? Eu geralmente pegava a conta do dia anterior. Então, se eu ia para visita hoje, dia 13/5, inclusive hoje é um dia importantíssimo, hein? Dia de Nossa Senhora de Fátima, da abolição da escravatura, meio que as pessoas dizem que não é, mas enfim. Então, quando eu vou hoje, dia 13/5, às 8 da manhã, geralmente, que era o que eu fazia, né? Às 8 da manhã, eu pegava a minha lista de paciente e eu subia com as contas. Quando eu chegava no setor às 8 da manhã, 7, 8 da manhã, eu conseguia ver aquele profissional que terminou de fazer o cuidado com o paciente, ele lembrava. Não, Sheila, velho, foi isso. Ó, eu peguei 3 catéteres, mas eu só usei 2. Então, eu esqueci de devolver o terceiro. Né? A pessoa está com a informação fresquinha, você tem como resolver tudo isso muito, muito mais rápido. É diferente de uma conta que você recebe no setor de auditoria normal, de auditoria de contas, para a área de consenso, que você recebe, às vezes, 10 dias depois, o profissional nem lembra mais quem foi aquele paciente, já pensou tanta gente internada, já passou a história, ele já não sabe mais, quer dizer, perdeu a informação, você às vezes não consegue corrigir esse prontuário, e eu não estou falando de correção errônea, tá, gente? Eu estou falando de correção daquilo que é correto. Poxa, Sheila, sabe o que aconteceu, velho? Eu tentei a punção com os 2 catéteres, fiz a punção no segundo, mas o que aconteceu? O paciente perdeu quase na mesma hora e eu tive que voltar, pegar um outro catéter e fazer de novo a punção. Então, tem esses 2 exemplos, né? E que a gente conseguiria resolver muito mais rápido. Então, facilita sim na hora do fechamento da conta. A gente está com a conta muito mais redonda. Sim, faz total sentido. Aí você está se propondo a entender, né, o que aconteceu de fato, né? E não só cortar ali. Exato. Uma correção por correção, né? Exato. Show demais. Ó, a Priscila perguntou o seguinte: Sheila, para darmos treinamentos, quais os requisitos burocráticos exigidos? Por exemplo, registro de especialista, CNPJ, etc. Para a gente fazer treinamento, vamos lá. Isso. Se você quiser fazer treinamento com infoprodutos, né? Que foi como eu comecei. Não comecei assim, não. Eu comecei fazendo treinamento presencial. Então, o que foi que eu fiz? Inicialmente, eu tinha uma PJ. Então, eu fiz com essa PJ. Você não precisa de autorização de Corém, você não precisa nada disso. Você precisa de conhecimento. É o que eu falei, inclusive, na hora da consultoria. Você precisa de conhecimento. Claro que se você cresce esse treinamento, às vezes, com o retorno financeiro que você está tendo disso, você não pode ser mais MEI e você tem que abrir empresa. Mas isso depende muito do seu ganho financeiro. Tem um teto, nosso país precisa ganhar impostos em cima daquilo que a gente trabalha. Depende muito mais do quanto você vai ganhar, para ver o que é que você vai ter que fazer. Mas eu comecei, por exemplo, porque eu tinha uma PJ, né? Como eu já fazia serviços, né? Eu fazia a prestação de serviço de auditoria, então essa PJ eu fiz, eu já, tipo, a gente muda um pouco a característica, às vezes, do PJ, como eu tinha treinamento cadastrado nesse PJ, eu fazia exatamente com ele mesmo. Mas você pode ser MEI, e aí, a depender do valor que você ganha, você consegue sendo MEI. MEI, se não me engano, por ano é até R$81 mil. Sim, é mais ou menos. É isso mesmo, nessa faixa. Show. Ó, a Josiane, ela pediu uma dica de como romper as barreiras da timidez. Ela disse que ela sente que tem um pouco de receio de falar para grandes públicos e está impedindo ela de galgar novos caminhos. Bem, o que é que eu penso? Primeiro, você precisa avaliar se a timidez é o que realmente te incomoda.
ou se o que te incomoda é o que as pessoas dizem sobre a sua timidez. Porque, acredite se você puder, eu até 15 anos eu era extremamente tímida. Eu lembro que eu fiz faculdade e eu passei em branco na faculdade. Minhas colegas de faculdade quase nenhuma lembravam de mim. E eu passei em branco na vida. Então, isso me incomodava, né? Em algum momento, eu mudei essa chave aí. Eu me estudando, eu comigo mesma. Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer, por exemplo, curso de oratória. Curso de oratória facilita demais para a gente. É engraçado que aqui a gente mesmo indica o outro, né? É... Curso de oratória. A Rafa tem aí algumas coisas desse tipo. Estuda aí com a Ela Rafa. acabou de postar no Pois bate-papo é, aqui, ó. tá vendo? Escola de Estuda aí oratória. com a Rafa o que é que você pode melhorar. Ela pode te ajudar bastante. Tem outras coisas também, por exemplo, se você gosta de teatro, né? Tem gente que estuda teatro exatamente para abrir essa veia cênica, né? Eu fui me estudando, eu modifiquei estudando a mim mesma. Falando bastante, né? A gente vai perdendo um pouco a vergonha, né? Quando a gente vai se Sim, expondo mais. Né? exatamente, parece clichê, mas a gente só consegue fazendo, né? Como eu entrei no marketing, estudando marketing. Sheila, como você tem essa rede social? Eu disse, fazendo. Eu fui fazendo, eu não aparecia antes, mas chegou um dia que eu tive que aparecer. Como é que eu faço um vídeo bom? Tenho que fazer uns 10 para sair um que preste. Mas é fazendo. Bota a cara no Tá sol. certo. Antes que eu esqueça, o pessoal mandou uma pergunta aqui faz um tempinho já, mas não quis te interromper. Perguntaram de novo o nome do livro que você citou no começo, que você leu. Vou escrever aqui. O propósito. O Anota aí, propósito. pessoal. Isso. De Siri Prem Baba. Pronto, ó, já tira print, já procura aí no Google. Ó, a Isso. Priscila perguntou o seguinte: como que você enxerga o futuro das auditorias com a inserção de startups e o DRG? Vamos lá. Eu acho que tudo é um ciclo, né? Tudo são etapas, são fases, e a gente precisa passar por essas fases. A tecnologia chegou e é para ficar. O que é que a gente vai viver, né, com isso? A gente vai precisar modificar o modelo operandi, né? O modelo de operação não vai ser mais o mesmo. Mas, por exemplo, a gente tem algumas capitais, por exemplo, aqui no Nordeste, a tecnologia vai demorar de aportar forte, né? É uma característica do Nordeste. Por exemplo, no Sul e no Sudeste, isso já é muito forte, né? Os robôs já trabalham aceleradíssimos, com avaliações, com tudo de auditoria já pré-implementado. Mas como a Thalita trouxe, o auditor vai precisar fazer cadastro disso, o auditor vai ter que pensar quais são as regras para o robô, né? O auditor vai ter que visualizar questões. Como é que a gente consegue, como é que a gente tem locais de trabalho? Eu li, esqueci o nome do livro agora, mas eu vou lembrar, que falava exatamente, se concentre nos problemas. Quais são os problemas vividos? E aí você traz uma solução para o problema. A questão da gente, o problema da gente não é o robô. O problema da gente não é o DRG. O DRG precisa ser estudado. E quem vai estudar é o robô? Não. O DRG vai ser implantado. Quem precisa trazer o desenho do DRG vai ser o auditor, vai ser o enfermeiro, vai ser o gestor, vai ser o humano, né? A força humana. Por exemplo, eu assisti uma palestra de DRG e o cara falava, eu levei e estou implementando o DRG até hoje. Eu levei 1 ano cadastrando algumas coisas do DRG, sem parar de trabalhar um único dia. Então, foi 1 ano para implementar tudo. Olha a quantidade de pessoas que trabalharam nisso. Então, precisou muito do humano. Claro que agora, com o DRG dele implementado, mas, por exemplo, para o DRG funcionar muito bem, obrigado, precisa de protocolos. Esses protocolos estão feitos? Quem é que vai fazer? A máquina vai fazer protocolo? Não, quem vai fazer é o profissional de saúde. Seja ele auditor, seja ele o enfermeiro, o médico, ou quem quer que seja, ou o gestor da clínica, ou o gestor do hospital.
Quem é que vai fazer o protocolo para funcionar, para rodar o DRG? O DRG só funciona à base de protocolo. Como é que eu vou internar uma pneumonia e eu não sei o que eu trato na minha instituição, pneumonia? Eu faço o quê? Eu faço só um raio-x. Eu vou internar um paciente que vem com uma suspeita de AVC. Eu faço uma tomografia só na entrada, né? Não. Não, meu protocolo vai ser 1 a cada 6 horas. Vai ter que parar para estudar. Qual é o protocolo de AVC? Quais são os guidelines da vida? Né? Então, precisa do humano para estudar tudo isso, para juntar essas informações. São ferramentas, né? As ferramentas vieram para ajudar, né? Não para Isso. substituir de forma Com alguma. certeza. E Né? cabe a gente, gente, eu costumo dizer que não é aceitar, o termo não é aceitar, o termo é concordar com a vida. Aquilo que eu não tenho como mudar, eu ajo apesar de. Então, a tecnologia está aí, eu não tenho como parar ela. Eu quero que ela venha para me ajudar, como entrou vocês. Quer dizer, aquilo que eu passava o dia inteiro escrevendo, eu tenho ali previamente escrito. Isso aí me atrapalhou, isso aí me ajudou. Agora eu preciso ver como essa convivência vai ser cada dia mais sadia para mim. Então eu tenho que cada dia estudar mais. Aí a gente entra com as soft skills de Rafa, né? Que Rafa terminou de falar aí. O que é que eu tenho que ter? Criatividade. E aí, criatividade é você ler sobre todas as coisas, é você ser enfermeiro, mas você lê de engenharia, é você ser enfermeiro, mas você lê de marketing. E é assim. Resiliência, é verdade, concordo. Sheila, para a gente não estender muito, a gente tem outras perguntas aqui, a gente passa depois e responde o pessoal logo em seguida, tá? Ó, a Priscila mandou vários comentários, bastante gente comentando aqui, falando que tem DRG, que gosta. Quem não conhece o DRG ainda, pessoal, acessa lá o site do nosso parceiro, DRG Brasil, tá? Também tem um conteúdo no nosso blog bem legal que ele fala o funcionamento do DRG em conjunto com o CareFi. Então, é realmente uma metodologia muito interessante aí que está gerando benefício para o mercado como um todo, tá? Sheila, gostaria de agradecer mais uma vez por ter aceitado participar com a gente. Pessoal, quem tirou foto, marca a gente, marca a Sheila, marca todo mundo, marca a Rafa. Foi um prazer ter você aqui. A gente viu pelos comentários as perguntas que o pessoal adorou, tá? A gente recebeu vários feedbacks aqui. De novo, a gente vai passar tudo para você em seguida, né? As perguntas que ficarem abertas, pessoal, a gente vai passar para a Sheila responde para vocês depois. Sim. Também, tá? Obrigado demais por ter aceitado o convite, foi muito legal. Pessoal, não se esqueçam de vir amanhã também, é o último dia de evento, amanhã vai ser o dia do sorteio, é importante para receber o certificado, tá bom? Se o seu amigo não conseguiu participar, não tem problema, chama ele para vir amanhã também, que vai ser bem interessante. A gente vai fechar a semana com chave de ouro, né? E aí eu queria deixar o espaço para você ficar à vontade e falar o que você quiser, Sheila. Obrigado, viu? Foi um prazer ter você aqui hoje à noite. Eu que agradeço, gente. Eu gosto muito, né, de trocar essas ideias, porque termina que as pessoas trazem as realidades diferentes, né, do nosso Brasil, né? A gente tem muitos países aqui dentro. A gente é bem diferente, sendo todo mundo brasileiro. E uma coisa que eu esqueci de falar para a pessoa, eu esqueci o nome, me perdoe, a pessoa que falou da timidez, a gente é forte naquilo que a gente tem. E a gente precisa saber utilizar isso. A sua timidez não te atrapalha, com certeza. Ela te denuncia algumas coisas que você pode melhorar. Então, que a gente utilize disso, né, para a nossa vida, que a gente veja nas nossas questões não um problema, mas um ponto em que a gente pode tirar como ponto de partida para melhorar outras tantas coisas, que foi como aconteceu comigo. Eu estava infeliz com algumas coisas da carreira e modifiquei, terminei entrando para a área de treinamento, vi que era isso aqui que eu era louca por fazer, faço com o maior prazer, levaria aqui até 22 horas falando, inclusive estava aqui ó, com o celular do lado, gente, que estresse, o celular do lado toda hora, meu Deus, são 20 horas já. Mas agradeço demais a vocês, o momento tem sido muito rico, como eu falei no início,
tem sido muito especial, todas as aulas, e para a gente ver como a gente é rico, né? Em